Se você usa vestido sempre do mesmo jeito, a senhora tá desperdiçando dinheiro, senhora. Porque a regra é simples, uma única peça tem que virar vários looks aí no seu armário. Looks completamente diferentes e muito ricos. E para isso, hoje eu vou te ensinar nesse vídeo como transformar vestidos aparentemente simples, que você usa sempre do mesmo jeito, em looks muito mais interessantes, usando coisas que muito provavelmente você já tem no seu armário. Então já salva esse vídeo aqui, meu bem, e me dá seu like também, porque você nunca mais vai usar vestido do mesmo jeito depois de ver esse vídeo. Aliás, mesmo que a senhora só tenha um vestido aí dentro, dá para testar todos os truques que eu vou te mostrar aqui hoje com um único vestido. Eu gostei. E para quem não me conhece, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem, especialista em análise de coloração, visagismo e imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar a sua imagem em posicionamento. Para você entender o contexto, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre peças por baixo, são literalmente peças que você vai usar por baixo do seu vestido. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre peças por cima, literalmente peças que você vai usar por cima desse vestido para transformar o seu look. E a terceira parte, a gente vai falar dos detalhes, o que pode vir como pequenos detalhes dali para transformar o seu look com o vestido. Agora vamos lá para o nosso primeiro item. Abrindo o bloco das peças por baixo, a gente vai falar primeiro das camisas. Provavelmente você tem uma camisa aí no seu armário, ou se você não tem, pode ser uma camisa do seu pai, do seu marido, do seu irmão, enfim. Experimenta pegar essa camisa social, masculina ou não, e vestir literalmente por baixo do seu vestido. A gente tá falando, obviamente, de um vestido um pouco mais decotado, um vestido sem mangas, de alcinha, ou de repente um tomara que caia também vai criar um efeito bem interessante nesse visual. E isso vai criar uma camada. É com certeza uma forma muito sofisticada de transformar o seu look com vestido e de versatilizar essa peça que tá aí no seu armário que você sempre usa do mesmo jeito. E ó, dá muito certo com vestidos estampados também. Serve tanto camisas lisas, de uma cor só, quanto camisas coloridas, camisas estampadas. Depende aí do seu estilo e da sua ousadia, mas que fica muito interessante o visual, isso fica. Agora, existe também um outro truque nessa mesma ideia de colocar a peça por baixo, só que esse exige um pouquinho mais de desprendimento, vamos dizer assim. Um pouco mais de liberdade, de imaginação e de estilo, que é a moda, e isso não sou eu que estou inventando, você vai ver algumas vezes na internet por aí, de colocar aquele casaquinho corta-vento por baixo do vestido. Fica mais ou menos assim como eu tô te mostrando aqui agora. Tem a possibilidade de usar o corta-vento neutro, né, ou de repente de uma cor só, mas também tem a grande possibilidade de você encontrar um corta-vento aí estampado. Essa moda do corta-vento, ela vem muito forte em 2026, com essa mescla que a gente tá tendo de roupas de esporte junto com roupas casuais, e acaba sendo um ponto bem interessante no look, de diferenciação. Tem gente, inclusive, substituindo o efeito da camisa social no look, acaba criando um look mais despojado pelo próprio corta-vento. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso para você entender melhor essa tendência, digita aqui nos comentários para mim corta-vento que eu vou saber. Outro item que com certeza vai muito bem por baixo do seu vestido é a boa e velha camiseta. Nessa mesma lógica, a gente pode ir para as camisetas básicas, né, as lisas, branca, preta, né, nessa pegada neutra. Podem ser coloridas, mas também pode ser camisas com um pouco mais de estampas, inclusive camisas com silk. A intenção não é ficar nada certinho, mas de criar um pouco mais de personalidade para esse look que você tá versatilizando com o vestido. Se você põe uma camisa, por exemplo, um pouco mais estampada, você acaba criando aí um look mais rock and roll. Outra boa possibilidade de camada por baixo do seu vestido são as segundas peles com transparência. Ela vem também muito forte em 2026, a gente vai ver muitas peças transparentes por aí. Você pode optar pela transparência do mesma cor do seu vestido ou de cores opostas também, não tem problema, o que vai mandar aí é a sua diversidade de estilo. Acaba ficando com uma pegada até um pouco mais sensual, fica bem interessante pra noite. E claro, dependendo de onde você tá aí, se tiver frio, pode ser, obviamente, uma segunda pele térmica também, que cria um efeito visual bem interessante. Agora vamos para as peças por cima. Abrindo esse segundo bloco de como transformar seus vestidos em looks versáteis e super criativos, a gente traz as peças anteriores, só com uma proposta diferentona. São
são as camisas e as camisetas por cima desse vestido. E aí, como você vai observar, fica uma pegada muito mais moderna. É uma técnica muito legal para você acabar transformando esse vestido em saia. Inclusive, é muito interessante você aplicar esse tipo de styling quando você tá em viagens, porque daí você não precisa levar uma mala gigante e ainda assim vai ter looks bem diferentes. Se você põe, por exemplo, as camisetas e as camisas por cima de uma forma despojada, sem marcar a cintura, acaba criando ali um efeito mais streetwear. Dá pra fazer essa mesma pegada com a peça por cima, transformando o vestido em saia com peças de tricô. Não precisa necessariamente ser no inverno, mas você pode pegar ali uma manhã mais fresca, um evento, por exemplo, que você vai ter no final do dia e transformar de uma forma muito estilosa esse vestido em look. E aí você pode colocar essa peça de tricô mais despojada também, mas também é possível sempre prender essa peça com um cinto ali, de forma a marcar a cintura e dar a impressão também de que você está usando realmente uma saia com a blusa ali de tricô por dentro. Blusas de frio de maneira geral junto com o vestido parece pouca coisa, né? Mas transforma muito o nosso visual. E elas podem vir abertas ou fechadas. E especialmente as maiores, né? As com um estilo mais oversize, vão dar uma versão final para esse look muito mais estilosa. Terceiras peças, de maneira geral, também são excelentes recursos de transformar o vestido em look de uma forma muito instantânea, sem pensar demais. Dá pra gente usar, por exemplo, numa pegada um pouquinho mais formal, o blazer, e ele vai muito bem tanto aberto quanto fechado. Se for colocar fechado, lembra de colocar um cinto por cima pra gente demarcar essa cintura e ficar com a silhueta mais bonita. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai pros suéteres, que também podem ser abertos ou fechados, e aí, a depender do estilo da sua peça, de terceira peça, né, da peça que você tá usando por cima do vestido, você consegue harmonizar com o estilo do vestido. Por exemplo, se for um estilo romântico, você vai ressaltar esse romântico. Se não for, você vai deixar ele de um outro estilo mesclado, e isso torna o look final muito mais interessante. Por exemplo, se você joga uma jaqueta de couro em cima de um vestido que aparentemente é mais romântico, você acaba trazendo um ar mais rock and roll também para esse vestido. Uma outra pegada muito legal pra gente ter quando vai criar looks, pensando nessa peça que vai por cima do vestido, é experimentar o uso de kimonos. Eles criam looks bem casuais e quando a gente joga por cima do vestido, parece que ressalta ainda mais essa ideia de que o look tá confortável e ao mesmo tempo muito sofisticado. E aí dá pra usar esses kimonos, claro, abertos, né, especialmente os mais longos, e também fechados ali, demarcando a cintura com um cinto, com a faixa. E agora a gente vai pro terceiro bloco, a terceira grande ideia de como transformar seus vestidos em looks completos, que é a partir dos detalhes. Por exemplo, lenços são excelentes recursos para transformar o seu vestido em look, por exemplo. E eles chegam como um dos acessórios mais versáteis possível nessa função de transformar o seu vestido em look. Por exemplo, dá para usar na alça do vestido, no pescoço, na cintura. Aliás, se você quer que eu traga um vídeo falando sobre formas de usar lenços no dia a dia, mostrando algum tipo de amarrações, digita aqui para mim nos comentários lenços, que eu vou gostar muito de produzir esse vídeo. E ó, se você não tiver lenços aí na sua casa, apesar de eu achar bem pouco provável, todo mundo deve ter um lencinho que ficou esquecido lá no armário. Mas enfim, vamos supor que você não tá nessa parcela de pessoas que tem um lenço entulhado no armário. Uma proposta parecida é trazer um suéter, uma blusa de manga também em volta do pescoço. A proposta não é que você use essa blusa depois, né? Porque nem precisa estar frio para você fazer isso. Mas é realmente que ela seja um acessório, que ela seja um detalhe a mais no seu look. Outro tipo de detalhe que transforma instantaneamente o visual final do seu vestido, fazendo com que ele pareça um look diferente, especialmente se você associar com outras técnicas de versatilização de look que eu trouxe nesse vídeo, é o uso dos cintos. Então, uma coisa bem interessante de se fazer é trocar essa faixa original do vestido, que acaba trazendo um look ali mais cansativo, e colocar um cinto de couro, por exemplo. Isso já vai dar uma enriquecida no seu look. E se ele não tiver nenhum tipo de marcação, também vai marcar a silhueta.
Então fica uma proposta bem diferente de toda maneira. Agora, vamos fazer aqui um hackzinho para você não esquecer uma colinha na hora que você for usar cinto. Cinto preto a gente vai deixar sempre para usar com roupas pretas ou escuras. O cinto marrom, ele é muito mais versátil. Então, caso você não tenha ali um cinto que repita a cor da sua roupa ou que seja muito próximo da cor da sua roupa, prefira sempre os cintos marrons. E como eu acabei de dar spoiler, você também pode usar o cinto de uma cor ali que exista dentro do seu vestido, de uma cor muito parecida com o seu vestido. Porque fazendo isso, você vai garantir que a sua cintura fique mais fina, né, de forma visual. Quando a gente joga uma cor muito oposta ao tom da nossa roupa, a gente acaba criando um corte visual ali, e isso não deixa a cintura fina. Isso pode deixar você mais achatadinha e deixar também a cintura mais grossa, porque ao invés de afinar, ele acaba dando evidência para essa área. Anotou? Viu, menina? A quantidade de variação possível, com coisas muito simples que podem transformar aí seu vestido em vários tipos de looks. E ó, é isso que um armário funcional, saudável e estratégico faz por você. Um armário estratégico, ele multiplica suas roupas. E claro, sem deixar seus looks sem graça. E é isso que eu faço na consultoria de armário inteligente. Eu pego as peças que você já tem e transformo em vários looks prontos das formas menos óbvias que você já imaginou. Você acaba ganhando aí um verdadeiro catálogo de looks estratégicos para o seu dia a dia. Gostou dessa ideia, meu bem? Eu vou deixar o link que você fala comigo aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar lá, me chamar que eu te explico como funciona a consultoria de armário inteligente. Gostou? Então se inscreve nesse canal para você não perder outros vídeos que eu vou postar e já me conta aqui qual dessas possibilidades que eu trouxe de transformar o seu vestido em look mais surpreendeu você. E também me conta se você vai testar alguma delas. Aliás, antes da gente ir embora, me conta aqui também se tem alguma outra peça aí no seu armário que você tem dificuldade de usar. Vai que eu faça um vídeo sobre esse tipo de peça também, sobre como transformar em looks inteligentes. Agora sim eu vou embora. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!